No vídeo de hoje, a infância acabou e ninguém nos avisou. Você já sentiu saudade de algo que nem sabia que tinha acabado? Um dia você acorda e percebe que ninguém mais te chama para brincar na rua, que a sua mochila do colégio está guardada no fundo do armário, que o seu desenho favorito não passa mais. E aí vem a pergunta que ninguém nunca respondeu. Quando foi que a infância acabou? Nos anos 90 e 2000, a vida parecia mais simples. As manhãs tinham gosto de Nescau, as tardes cheiravam a brinquedo novo. E o tempo parecia infinito. A gente gravava nossos momentos em fitas, não em nuvens. As amizades eram feitas na calçada, não em redes sociais. E as risadas vinham do fundo da barriga, não de emojis. Quem cresceu nos anos 90 e 2000 guarda memórias que parecem mágicas. Os brinquedos, os programas de TV, as brincadeiras na escola, as tardes de TV Globinho. Mas, e se eu te dissesse que por trás de toda essa nostalgia, existem histórias estranhas, perigos esquecidos, e lendas que muitas vezes eram mais reais do que a gente imaginava? Brinquedos que foram proibidos, desenhos com mensagens ocultas, brincadeiras que invocavam o desconhecido. Hoje, vamos abrir a caixa da nossa infância e descobrir que nem tudo era tão inocente assim. Agora eu vou te fazer voltar ao tempo e te fazer relembrar do que você viveu na sua infância. Você se lembra de A Maldição do Windows 98? As mensagens que deixaram crianças em pânico. Anos 90. A internet ainda era um território desconhecido, barulhento, lento e estranho. Para quem viveu essa época, o som do modem discado ainda arrepia. Mas o que pouca gente sabe é que alguns usuários viram mensagens que nunca deveriam ter aparecido. A infância digital era tudo novo. A gente ficava horas tentando conectar. Visitava salas de bate-papo, baixava jogos em disquete, usava o ICQ mesmo sem saber inglês. E tudo parecia inofensivo, até não ser mais. As mensagens estranhas. Alguns usuários relataram algo incomum, mensagens que surgiam do nada, textos que não pareciam vir do sistema. Frases como: "Eu estou vendo você. Esse computador será seu fim. Você não devia estar aqui. Seu tempo acabou." Algumas crianças ficaram tão assustadas que nunca mais quiseram usar o computador à noite, e o mistério nunca resolvido. Durante anos acreditou-se que eram apenas vírus. Outros diziam que era algum tipo de experimento ou um easter egg deixado por programadores. Mas até hoje, ninguém conseguiu provar de onde vinham aquelas mensagens. E o mais estranho, quase todos os relatos vinham de crianças. E se acontecer de novo? Hoje o Windows 98 é apenas uma lembrança. Mas e se aquilo que estava ali dentro ainda estiver vivo, esperando alguém ousar reinstalar o sistema? Você também viveu a era do Windows 98? Já viu algo estranho no seu computador? Agora vamos relembrar a infância e os desenhos que marcaram gerações. Eles pareciam apenas desenhos, mas talvez escondessem algo muito mais obscuro. Para quem cresceu nos anos 90 e 2000, a manhã só começava de verdade com a TV Globinho, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh!, Cavaleiros do Zodíaco, Sakura. Parecia inocente, divertido. Mas e se tudo aquilo não fosse tão inocente assim? Teorias sinistras por trás dos desenhos. Dragon Ball Z. Alguns fãs acreditam que Dragon Ball não era apenas uma história de guerreiros, mas uma metáfora sombria sobre reencarnação, controle mental e manipulação genética. E se Frieza fosse uma representação de regimes totalitários reais? Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Apresentava duelos de cartas, mas por trás havia temas sobre posse demoníaca, objetos místicos egípcios, vingança do além. Alguns episódios chegaram a ser censurados por conter símbolos considerados satânicos. Cavaleiros do Zodíaco. Já Cavaleiros do Zodíaco foi acusado de conter simbolismos religiosos ocultos e de distorcer histórias mitológicas reais. Episódios foram banidos em alguns países por cenas consideradas violentas demais para crianças. O que a Globo não mostrou?
Você sabia que vários episódios desses desenhos nunca foram exibidos no Brasil? Alguns traziam imagens tão intensas que foram cortadas sem explicação. E ninguém falava sobre isso. A teoria da programação infantil hipnótica. Alguns estudiosos afirmam que certos desenhos usavam padrões de repetição, dos sons subliminares e simbolismos capazes de induzir estados mentais alterados. Será que a TV Globinho estava apenas nos entretendo ou nos condicionando para algo maior? A infância que parecia mágica ou não? A gente achava que era só diversão, mas hoje, olhando com outros olhos, parece que havia algo estranho por trás daquele sorriso do Goku, daqueles duelos de Yugi, ou dos olhos vazios de Shun, o Cavaleiro de Andrômeda. E você, também assistia TV Globinho todas as manhãs? Qual desenho te deixou com uma sensação estranha, mesmo que você não entendesse o motivo? As lembranças da infância nunca são só o que parecem. Vamos relembrar sobre modas, brinquedos e comportamentos. Por que tantos brinquedos dos anos 90 foram proibidos? Fofão, Pogobol, Aquaplay, Tamagotchi e teorias sobre eles. O mistério do boneco do Fofão, mito ou verdade? Brincadeiras de infância que viraram lendas urbanas, como Loira do Banheiro, Charlie Charlie ou Tabuleiro ou Ouija. O mistério do boneco do Fofão, mito ou verdade? Todo mundo conhecia o Fofão, mas quase ninguém sabia o que havia dentro dele. Anos 80 e 90. O Brasil se encantava com um personagem inusitado, com bochechas grandes, voz infantil e um jeito estranho de falar. Fofão virou febre. Estava na TV, nas mochilas, nas roupas e, principalmente, nas prateleiras das lojas de brinquedos. Quase toda criança queria ter um boneco do Fofão, mas algumas dessas crianças gostariam de nunca ter tido um. O Fofão que fez sucesso. O que havia dentro do boneco? Um boato começou a se espalhar pelas ruas, pelas escolas, pelas famílias. Diziam que dentro do boneco do Fofão existia uma faca. Sim, uma arma verdadeira escondida no brinquedo de uma criança. Pais começaram a abrir os bonecos e encontraram algo que realmente assustou. Uma estrutura interna longa, rígida e afiada. Mas não era exatamente uma faca. Ou era? Teorias obscuras. Alguns diziam que o Fofão era parte de um culto. Outros acreditavam que o boneco foi criado com base em um ritual satânico. E havia quem afirmasse que o brinquedo se mexia à noite, ou cochichava coisas no ouvido das crianças. Teorias surgiram. Pacto com o diabo, influência espiritual, brinquedo possuído, e o pavor tomou conta de milhares de lares brasileiros. E o silêncio da mídia. Pouca coisa foi explicada. A mídia tratou como histeria coletiva. A fabricante nunca admitiu nada. E o Fofão continuou vendendo, continuou sorrindo, continuou observando. E se não for só lenda? Décadas se passaram, mas até hoje quem teve um Fofão ele lembra. E muitos dizem, não era só um boneco, era algo que não deveria ter estado ali. Você teve um Fofão? Conhece alguém que teve? Ouviu histórias parecidas? A era de ouro dos brinquedos, ponta anos 90. Os brinquedos eram tudo o que uma criança queria. Pogobol, Aquaplay, Tamagotchi, Trolls, Fofão. Mas por trás das cores e sorrisos, algo deu muito errado. Você sabia que vários brinquedos dos anos 90 foram banidos ou recolhidos após acidentes, suspeitas, ou pior, Pogobol. Quedas, fraturas e traumatismos. Hospitais relataram aumento de acidentes causados por ele. Tamagotchi, considerado inofensivo. Mas relatos afirmam que crianças ficavam obcecadas, perdendo o sono e até chorando por não conseguir manter o bichinho vivo. Boneco Troll e Polly. Acusados de engasgo, peças pequenas e até presença de substâncias tóxicas no plástico. Fofão. Já falamos sobre ele, mas vale lembrar. O brinquedo que escondia uma faca no interior ainda assombra muitos brasileiros. Teorias e paranoia coletiva. Muitos especialistas da época disseram que era exagero. Mas será mesmo? Ou havia algo mais por trás? Por que tantos brinquedos eram estranhos, sombrios, ou até perigosos?
Alguns acreditam que havia uma intenção oculta, condicionar as crianças ao medo, o silêncio e o esquecimento. Hoje eles estão esquecidos, mas e se eles voltarem? Brincadeiras de infância que viraram lendas urbanas. Toda infância tem suas brincadeiras, mas algumas ultrapassaram o limite e viraram lendas assustadoras. Brincadeiras de infância que viraram lendas urbanas. Parecia só mais uma brincadeira de escola. Mas algumas acabaram virando pesadelos reais. Infância e mistério. Nos anos 90, a infância era livre, mas atrás das brincadeiras surgiam histórias estranhas e assustadoras. Mitos que passaram de boca em boca e viraram verdadeiras lendas urbanas escolares. As principais lendas e seus perigos: a loira do banheiro. Era o terror das escolas. Diziam que ela aparecia se você batesse a porta do banheiro 3 vezes, falasse o nome dela e apagasse a luz. Relatos de desmaios, gritos e até banheiros trancados sozinhos são contados até hoje. Charlie Charlie. Uma simples brincadeira com lápis cruzados. Mas logo surgiram relatos de que o jogo se comunicava com espíritos. Houve surtos de pânico em escolas no Brasil e na América Latina. Tabuleiro Ouija, ou o copo. Muito além da TV, muitas crianças tentaram brincar com o espírito do copo nas salas de aula. Alguns relatos envolvem objetos se movendo, pessoas chorando ou sendo seguidas após o jogo. Onde termina a brincadeira? As escolas tentaram proibir. Os pais diziam que era só imaginação. Mas quem viveu lembra. A sensação de frio na nuca, a impressão de estar sendo observado. E aquele nome que ninguém queria dizer em voz alta. Lendas ou aviso? Hoje essas brincadeiras viraram memes. Mas será que deveríamos ter levado isso na brincadeira? Ou será que abrimos portas que nunca deveriam ser abertas? Você brincou de alguma dessas? Já viu ou viveu algo que não conseguiu explicar? Comenta aqui sua experiência. Se inscreve no canal, deixa o seu like e ative o sino de notificação e por que algumas brincadeiras nunca deviam ter começado.